O nosso vídeo de hoje é sobre cólicas intestinais, então se você é gestante ou tem um bebê pequenininho em casa, fica aqui comigo que esse vídeo eu fiz pra você. Roda a vinheta. As temidas cólicas intestinais, quando elas acontecem, porque assustam tanto as mães, né, do que vivem, como se alimentam. Vamos lá que o assunto é sério. As cólicas, elas costumam acontecer entre 15 e 20 dias de nascimento do bebê, então nós estamos ainda falando aqui de um recém-nascido. E o que a literatura nos traz é que elas podem se estender até o 3º mês de vida desse bebê. E para quem me acompanha aqui no canal, lá no Instagram, sabe que eu falo muito do cuidado que nós precisamos ter ao usar um óleo essencial com um bebê antes dos 3 meses. E aí uma dúvida que eu recebo com muita frequência: Raquel, se as cólicas elas acontecem só no primeiro trimestre, né, os primeiros 3 meses do bebê, e você fala que os primeiros 3 meses a gente não deve usar óleo essencial apenas como uma última opção, então não pode usar óleo essencial para cólica? Calma, que é sobre isso que nós vamos conversar. Durante esse vídeo você vai entender se pode, se não pode. Aliás, eu vou colocar aqui a minha opinião e vou te falar um pouquinho do porquê que eu tenho esse posicionamento em relação ao uso dos óleos essenciais nas cólicas dos bebês e que coincidentemente, né, abrange o público aí do primeiro dia de nascido até os 3 meses desse bebê. Vou falar a minha opinião e falar o que a literatura traz sobre isso. Então vamos lá. Pontos importantes que eu quero colocar aqui para vocês. É claro que assusta, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. É aterrorizante para uma mãe, para um pai, para um cuidador ver o bebê sofrendo. O bebê com cólica, ele se estica todo, por vezes ele flete, né? Olha meu joelho roxo, ele flete as perninhas com dor, ele chora, ele vira a cabeça para os lados, estica a cabeça e vira para os lados. Ele solta pum, aí parece que alivia um pouco quando ele solta aquele pum, o choro por vezes pode até cessar um pouquinho, mas poucos minutos depois o choro já volta e não tem nada que acalme, né? A mamãe pega, coloca no peito, tenta acalentar, tenta às vezes passear, coloca no carrinho, passeia pela casa, coloca no sling, coloca ele pertinho de você. Enfim, são infinitas coisas que a mãe tenta fazer e por vezes algumas delas até surtem um bom resultado, mas a maioria das vezes as cólicas não são aliviadas com a amamentação, ou com o pegar no colo, ou com o acalento. A criança não consegue dormir porque a dor é extremamente desconfortável, né? Ela está numa posição de desconforto e a mãe, o pai, o cuidador ficam ainda mais desconfortáveis, não com dor, mas porque se sentem como é que é a palavra, gente? Me ajuda aqui, esqueci a palavra. Esqueci, é quando você não consegue fazer nada, né? Então o pai e a mãe se sentem impotentes, né? É essa palavra. Porque eles realmente não conseguem fazer nada. Eles, meu Deus, e agora? Não, nenhuma mãe quer medicar o seu filho no primeiro mês de vida, nos primeiros 3 meses de vida. Então, normalmente se resiste muito ao medicamento alopático e tá tudo bem, tá tudo certo. Nesse ponto eu super concordo. E aí a mãe fica, o que eu faço agora? Entra em desespero, eu preciso ajudar esse bebê, mas eu não sei como ajudar. Então, os primeiros pontos são identificar se o seu bebê realmente está tendo uma cólica. Ele pode estar desconfortável por um refluxo ou por outras demandas. Eu trouxe aqui alguns sinais que vão te ajudar a identificar isso. O segundo ponto é, os óleos essenciais, eles estão cada dia mais conhecidos, mais difundidos. Então, se você pausar esse vídeo agora, não faz isso não, fica aqui comigo, no final do vídeo você faz esse teste. Você pausa o vídeo e aí você abre qualquer site de busca no seu computador ou no seu celular e procura óleos essenciais para aliviar as cólicas do bebê. Você vai encontrar com facilidade. Com toda certeza você vai encontrar várias sugestões. O problema aqui é que o óleo essencial, ele precisa ser utilizado com cautela e como um último recurso. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece, embasado na literatura e também com embasamento na minha experiência clínica.
O óleo essencial, ele é natural, yes, 100% natural, mas o que confere o grau terapêutico, a ação do óleo essencial, é o componente químico presente nele, e várias mães assustam quando eu falo assim, o componente químico responsável por promover analgesia, que é o alívio da dor, é tal componente químico. Daí a mãe pergunta assim, como assim? Componente químico, me explica melhor isso, porque não era natural? É uma química natural, faz parte daquele óleo essencial. Então, ali está o responsável por promover o alívio da dor, né? Pelo seu efeito analgésico. Então, os óleos essenciais, eles precisam ser utilizados com muita cautela, porque eles têm diversos componentes químicos na sua formulação. E aqui eu estou falando de um único óleo essencial. Quando nós falamos em blends, em sinergias, nós estamos falando da formulação de vários óleos essenciais. Então é quando pegamos vários óleos essenciais, unimos todos eles e criamos um blend ou uma sinergia. Então nós temos ainda mais componentes químicos aqui dentro desses óleos essenciais. Dito isso, nós precisamos relembrar que a aromaterapia vem sendo cada vez mais difundida por ser um método seguro e natural. Mas isso é muito baseado no tratamento de adultos. Então, para que nós possamos ter segurança no uso do óleo essencial num bebê recém-nascido, a gente precisa entender algumas coisas. Uma eu já trouxe para vocês, que é a composição química. Então, quanto menos óleo essencial usar, melhor. Não é interessante que se use num bebê nos primeiros 3 meses uma sinergia com 4, 5, 6, 8 óleos essenciais. Por quê? A pele do bebê, vou pensar aqui no uso tópico, tá? Quando a gente dilui para aplicar ele na pele do bebê. Aqui a gente está falando de cólica, então vai ser na barriguinha dele. É muito mais fina essa pele. Se ela é muito mais fina, ela é muito mais permeável. Significa que o óleo essencial ele vai penetrar, ele vai ser absorvido pela pele com muito mais facilidade e entrar para o organismo do bebê. Logo, a gente entende que um número menor de óleos essenciais, e por isso eu falo em um óleo essencial e não em uma sinergia, e uma dosagem menor já vão ter um efeito esperado. Logo, a gente entende também que se nós exagerarmos no número de vezes, de aplicações ao dia, de óleos essenciais ou de dosagem, né, utilizarmos um percentual muito alto, nós podemos ter uma intoxicação nesse bebê. Por quê? Porque ele absorve muito por conta da sua pele, que é mais fina e permeável, como eu falei agora há pouco. E o uso, eu já deixo essa dica aqui, tá? Porque eu fico aqui gravando e pensando no que vocês estão imaginando aí, né? Para quem tá começando, principalmente na aromaterapia. Então você pode estar imaginando, mas isso é para passar na pele, no olfativo. Nas cólicas, nós usamos sempre tópico. O resultado tópico é muito mais rápido e é por isso que eu vou falar só dele nesse vídeo, combinado? O uso no difusor não vai ser tão interessante aí para tratar as cólicas intestinais. Um outro ponto importante do bebê nos 3 primeiros meses. Além da pele que nós já conversamos, todos os seus órgãos estão em funcionamento, estão em desenvolvimento, estão em aprendizagem. Então as cólicas elas acontecem por imaturidade do sistema gastrointestinal. Ele não está ainda apto a receber o leite, ele não está acostumado, ele está imaturo. E quando esse óleo essencial é absorvido em maior quantidade pela pele, ele vai para os órgãos e sistemas do bebê e ele precisa ser metabolizado e eliminado depois do organismo daquela criança, assim como acontece com qualquer criança, em qualquer idade, com nós adultos também, com os fármacos e com tantas outras coisas, né? A gente coloca aquilo para dentro do nosso corpo, o nosso corpo precisa metabolizar e excretar aquele óleo essencial, aquele componente químico. Se os órgãos e sistemas desse bebê estão em maturação, logo eles têm uma dificuldade maior de metabolizar aquele óleo essencial. Então, recapitulando aqui, se eu usar muitos óleos essenciais numa alta dosagem, muitas vezes ao dia, a pele do bebê que é mais fina vai absorver muito mais do que uma criança maior iria absorver de óleo essencial e o organismo do bebê não está pronto para lidar com aquele óleo essencial lá dentro e eliminar o que precisa ser eliminado. Logo, nós temos uma intoxicação. Intoxicação leva a efeitos colaterais e o principal deles é a alteração no padrão do sono. Então, é muito comum que a gente receba em atendimento no instituto crianças que usam, por exemplo, que usaram e ainda usam
tá? É comum que chegue isso de forma preventiva. Por quê? Às vezes a mãe jogou lá no site de busca, viu que o óleo essencial auxilia na cólica infantil e começou a usar aí com 5 dias, com 10 dias ou mesmo com 15, quando o bebê teve sua primeira cólica, e aí resolveu, porque resolve, é fato que resolve. Então, a mãe vai continuar usando todos os dias para quê? Para evitar aquele desconforto no seu bebê. E a mãe não é culpada, né? A mãe só está querendo evitar um desconforto no seu bebê. E por falta de conhecimento, muitas vezes ela acaba sobrecarregando esse organismo. Mas você que está vendo esse vídeo agora, não vai mais cometer esse erro, porque você já vai saber quando utilizar e como utilizar. Aliás, vamos recapitular algumas coisas aqui. Já aprendemos quando a cólica começa e quando ela termina, quais são os sinais que o bebê vai apresentar, como esse organismo vai receber o óleo essencial e os cuidados que nós temos que ter no uso do óleo essencial. Já entendemos que não é interessante criar sinergias e quando necessário nós vamos utilizar um único óleo essencial e conseguimos entender o porquê. Então o que eu trouxe aqui para vocês sobre a pele, sobre a permeabilidade dessa pele, sobre os órgãos e sistemas do bebê, é o que a literatura nos traz, isso vocês encontram com facilidade, não é em livro de aromaterapia, isso a gente estuda em desenvolvimento infantil. Certo? Compreendemos tudo isso até agora. E a sua cabecinha está pensando o seguinte, muito legal, Raquel, nossa, sensacional, mas o que eu faço? Eu entendi tudo isso, mas para aplicar, o que eu faço agora? Então eu vou te falar que existem medidas naturais que podem ser utilizadas sem adicionar o óleo essencial e eu vou te trazer duas aqui. A primeira dela é óleo vegetal de semente de uva. Óleo essencial é uma coisa, óleo vegetal é outra coisa, é o que nós usamos para diluir esse óleo essencial. Neste caso, você não vai diluir o óleo essencial, você vai usar o óleo vegetal e a minha preferência, isso baseado na prática clínica, é o de semente de uva. Você vai pegar ele sozinho, ele não tem contraindicações, pode ser utilizado a quantidade que você quiser, 2, 3, 5 vezes ao dia, não tem problema, porque ele não tem os componentes químicos que merecem atenção que o óleo essencial que está aqui desse lado tem. Então, deste lado nós temos o óleo vegetal que você pode usar com segurança. Aplica na sua mão, aquece e faz uma massagem no abdômen do bebê no sentido do relógio, no sentido horário, que é o sentido do trânsito intestinal. Logo ele vai começar a soltar pum e logo vai aliviar esse desconforto, essa cólica. Isso sim você pode utilizar como medida preventiva. Isso sim você pode fazer 3, 4, 5 vezes ao dia, todos os dias, desde o primeiro dia de nascimento do seu pequenininho, sem problema, porque não tem nenhuma contraindicação. Outra medida natural muito bacana são as bolsas de erva e eu gosto muito da camomila. Então prepara uma bolsinha, deixa pronta de camomila, coloca no abdômen do bebê, também vai ajudar muito a aliviar. E você pode somar as duas coisas, usar a bolsinha de ervas e também fazer a massagem. Bem, o que a gente vê na prática? Que em 99% dos casos a cólica já se resolve com essas medidas que são naturais e extremamente seguras. No 1% que nós não temos a resolução, tá? De verdade é um número muito, muito pequeno. Então sim, nós podemos entrar com o óleo essencial. Eu não sou contra o uso do óleo essencial nos primeiros 3 meses, desde que se tenham esgotado as demais medidas naturais que são muito mais seguras para esse bebê e que a mãe ou o profissional que esteja aplicando saiba exatamente o que ele está fazendo. Então, você mãe ou você profissional precisa saber qual óleo essencial utilizar, em qual dosagem, quais respostas essa criança pode ter, a não criar sinergias, nós falamos aqui durante o vídeo. Então, de óleos essenciais, vocês sempre vão pensar em óleos essenciais com ação analgésica, anti-inflamatória, antiespasmódica. Tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês é um recorte pequeno, mas muito importante de conteúdo que nós temos lá dentro do método Mãe Essencial. Lá dentro do método, nós ensinamos o tratamento todo para cólica, o que utilizar, qual a dosagem, de que forma diluir,
o que observar nesse bebê e também falamos das outras 16 principais doenças, condições e também falamos de transtornos na infância. Então, se você quer aprofundar o conhecimento e o seu bebê está pequenininho, esse é o momento, porque você vai entrar para o método Mãe Essencial e vai ter um conteúdo para você usar ao longo de toda a infância do seu bebê. Maravilha? Dito isso, eu quero voltar para cá, voltar aqui para o nosso conteúdo para falar que você imagine que você está nesse 1%, então vai utilizar o óleo essencial adequado e lá você vai aprender a usar quais óleos, de que forma e o que observar no seu bebê. Feito isso, o uso é pontual. Aqui eu não sou a favor do uso preventivo e nem do uso contínuo, porque a gente pode ter o que nós conversamos antes aqui no início do vídeo, alterações no padrão do sono, por exemplo. Às vezes a gente recebe para atendimento uma criança que está usando óleos essenciais ali há bastante tempo, desde o seu 5º dia de vida, 15º dia de vida, e aí, gente, as doenças elas chegam na infância, não tem jeito, então as viroses vêm, a gripe vem, vai acontecer, não tem como evitar, uma prisão de ventre, o desconforto estomacal, ele vai chegar. E a criança que faz uso excessivo de óleo essencial, ela tem uma dificuldade muito maior de ser tratada quando a gente realmente chega para usar um protocolo correto, cuidar de uma forma segura e natural da saúde dessa criança. Então, a minha dica, a minha sugestão, baseado de verdade no que eu vejo diariamente nos atendimentos aqui para vocês é: não utilize o óleo essencial de forma preventiva, utilize o óleo vegetal. O óleo essencial, se você souber, você utiliza pontual. Hoje o meu filho está com muita cólica, as outras medidas não funcionaram, então eu vou entrar com óleo essencial. Não preciso usar amanhã de novo se ele não apresentar cólica, nem depois de amanhã. Em algum dia que as medidas anteriores não funcionarem, então você entra com óleo essencial, o organismo dele vai dar conta de metabolizar e excretar e tá tudo certo, vai tudo funcionar muito bem. Joia! Vou encerrar esse vídeo por aqui, que é para ele não ficar tão longo. Vou reforçar o meu convite para você estar comigo lá dentro do método Mãe Essencial. Nós falamos das principais doenças da infância, de transtornos como transtorno de ansiedade generalizada, TOD, TEA, TDAH, e a gente aprende a identificar as demandas dessa criança e entender de que forma a aromaterapia pode ajudar. Se você está gestando ou com um bebê pequeno em casa, esse é o seu momento. Além disso, você tem encontros comigo e com a Ana Beatriz todos os meses ao vivo no Zoom para tirar suas dúvidas e ajudar no acompanhamento aí no desenvolvimento do seu filho. Beijo no coração e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!